Quem estiver ao vivo pode deixar um oi para me saber que está ao vivo, se o som está bom, se a transmissão está correta. Quem não está assistindo não tem como deixar o oi. Alguém? Uma pessoa apareceu ali. Quem será? O som tá bom? 2 pessoas, olha só que legal. 3 pessoas. O som tá ok? Se o som estiver bom, deixa ok no comentário pra gente iniciar. Hoje eu vou falar de Mateus capítulo 24. O Mauro acenou. Obrigado, Mauro. O som tá ok? A Leia deu uma curtida. O som tá ok? Dando pra escutar? Espero que sim. Tô ok o som? Se alguém colocar ok, eu vou entender que sim. A gente vai ler Mateus 24. O som tá funcionando? A hora tá um pouco baixo? Ok. Aqui resolve-se comigo falando mais alto. Pera aí. Agora melhorou? Melhorou o áudio? Não preciso do fone, não estou escutando nada. Melhorou o áudio? Bem, a gente vai ver Mateus 24, né? E a pergunta que muita gente tem feito é: o mundo vai acabar amanhã? Ô Carlos Júnior, beleza, mano? O mundo vai acabar amanhã? Amanhã a gente vai ter o fim do mundo? Desse ano não passa? E aí? A gente tem que ir para a Bíblia. Uma coisa que a gente tem que aprender é que não podemos fazer escatologia, não podemos analisar textos bíblicos no calor do momento. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo calor do momento, né? Nós somos influenciados e quando a gente vê o texto, né, analisando o texto como o texto tem que ser analisado, embora a gente esteja passando por situações diversas, a gente tem uma tendência menor a misturar o que nós estamos passando com a realidade do texto bíblico. Isso é fundamental, né? Não podemos fazer escatologia de jornal. Escatologia baseada no Jornal Nacional, no Jornal da Record. Escatologia baseada somente no que está acontecendo no mundo, né? Às 20 horas, já é 20 horas, não é? Já é 20 horas, não é? Então, eu sou muito ruim de horário, então. Então eu queria falar, deixa eu ver que horas tem. Às 20 horas, o meu celular está adiantado, então. Então vamos esperar mais um minutinho, mas essa introdução é importante. A gente não pode fazer escatologia de momento, emocionado pelo momento. O que eu tenho visto é que muita gente tem feito escatologia, né, baseado no momento. Desse ano não passa, o anticristo vai aparecer agora, né? Olha, essas medidas de restrição medidas do anticristo e por aí vai, né? A gente não pode cair nisso, a gente tem que analisar o texto bíblico e entender que essas coisas já aconteceram antes na história da humanidade, talvez aconteçam depois. Então a gente vai para o texto bíblico, né? Aprender um pouco do texto bíblico, que o texto bíblico vai falar desse assunto. Mateus capítulo 24, né? Versículos 1 até o versículo 31. E eu sei que não é costume do Facebook ler tantos textos, mas não tem como analisar esse texto sem lê-lo, né? Então a gente vai fazer isso, porque o objetivo aqui é ser o mais fiel possível ao texto bíblico, né? Capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo.
E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a luz não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. O Fernando veio. Beleza, Fernando? Deus te abençoe. Temos a minha esposa, temos o Carlos, o Mauro apareceu. Deus abençoe todo mundo. Né? Então a gente vai responder a pergunta: o mundo vai acabar amanhã? O mundo vai acabar amanhã? A gente tem que analisar o texto bíblico fora do calor dos acontecimentos. Como eu disse, não se analisa a escatologia com o jornal na mão. Primeiro porque o plano de Deus ele é imutável. Né? O plano de Deus é um plano perfeito. Né? E o jornalista, o jornal, o mundo, nem sempre você vai ter as informações como de fato elas são. Então a gente tem que ter muita calma para quando começar a ter essas coisas e analisar se de fato essas afirmações, por vezes bombásticas, o anticristo nasceu, né? Isso aqui é um plano do anticristo para já preparar a gente para fazer com que ele venha reinar. A gente tem que ter o cuidado e ir para o texto bíblico, porque já houve epidemias antes, algumas até com índice de morte muito maior, né? Um terço da Europa pereceu com a gripe espanhola, e pode ser que haja depois. Então a gente tem que fazer o quê? Ir para o texto bíblico. E a gente observa aqui, no texto de Mateus 24, que existem duas perguntas. A primeira pergunta, quando aconteceriam estas coisas? No verso 2 e 3. Que coisas? A destruição do templo. A segunda pergunta, o fim do mundo e a vinda de Cristo. Então existem duas perguntas no texto de Mateus, e Jesus vai tratar das duas perguntas. Porém, a gente tem que evitar dois extremos. O primeiro extremo é o extremo futurista. Tudo o que Jesus falou em Mateus 24 refere-se ao fim. Tudo o que Jesus falou em Mateus 24 refere-se ao Apocalipse, ao final dos tempos, bem perto do início da sua segunda vinda. Tudo que ali nada aconteceu. É um erro muito, muito primário até. Por quê? Porque se você observar o verso 34, ele vai dizer o seguinte:
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E no verso 23, 36, ele está falando do quê? Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. E no verso 35 ele fala do quê? Que todo o sangue derramado de Abel até Zacarias, no Antigo Testamento, né, esse sangue, ele seria cobrado dos judeus porque rejeitaram Jesus. Então, num primeiro momento, ele está dizendo sim de coisas que aconteceriam àquela geração. Só que esta é uma profecia de duplo cumprimento. Ela aponta para algo menor, ela tem algo menor que aponta para algo maior. E eu vou trabalhando aqui, e depois que eu der a explicação, os irmãos podem fazer perguntas, se eu souber responder, né, eu vou responder. Né? Então, o que é uma profecia de duplo cumprimento? Por exemplo, Isaías 7,14, a virgem ficará grávida. Num primeiro momento, a palavra ali, moça, jovem, indicava a Ezequias, né, que nasceria, mas a profecia maior apontava para Jesus. Então, a profecia de duplo cumprimento, ela envolve algo menor que aponta a algo maior. Então, o que é o menor aqui? A destruição de Jerusalém. O que é algo maior? A segunda vinda de Cristo. Então, o juízo sobre Jerusalém e a destruição em Jerusalém apontava para algo maior que aconteceria, que seria a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é muito fácil de identificar. E a gente, então, fazendo isso, evita o segundo erro. Qual é o segundo erro? O preterismo quase que absoluto. Tudo que aconteceu aqui, tudo que Jesus falou aqui já aconteceu. Por exemplo, eles vão alegar, algumas pessoas, que o Mateus 29 ao 30, que fala que a aflição daqueles dias, que o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, que o Filho do Homem vai aparecer no céu e vai enviar os seus anjos, isso já aconteceu no ano 70. Eles vão utilizar de alguns argumentos, que anjo aqui tem que ser traduzido como mensageiro, que vai pregar o evangelho. Eles vão falar que a linguagem no verso 29, o sol escurecer, a lua não dará a sua luz, é uma linguagem de Isaías 13:10 e por aí vai, dizendo que isso já ocorreu. Né? Aqui não está falando do fim do mundo, porém o próprio texto fala do fim do mundo e da vinda. Né? E lá em Lucas, versículo 21, capítulo 21, verso 28, vai demonstrar cabalmente que há sim uma profecia de duplo cumprimento aqui. Há uma referência dupla, apontando para algo maior com exemplo de algo menor. Algo menor, a destruição de Jerusalém, e algo maior, a segunda vinda de Cristo. Então a gente vai ali 21, 28. De Lucas, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ora, quando houve o juízo de Jerusalém, a humanidade, os crentes não foram redimidos, não foram translardados, seus corpos não foram glorificados. Então, obviamente, existe sim uma profecia de dupla referência, de duplo cumprimento. E a gente, entendendo isso, a gente pode então partir para a divisão do texto. E respondendo a pergunta, o mundo vai acabar amanhã? Não, não vai. Tudo o que está ocorrendo já era mais do que previsto e mais do que necessário. A gente pode fazer a seguinte divisão no texto. Do verso 5 ao verso 8, os dias de hoje. O verso 15 ao verso 20, a destruição de Jerusalém. O verso 9 ao verso 14, a grande tribulação. E o verso 21 em diante, a segunda vinda de Cristo. E a divisão se torna um pouco clara quando a gente tem esses princípios em mente. O verso 5 diz o seguinte, os dias de hoje. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que interessante, o que ocorre com os crentes quando começa a ter tsunami, começa a ter terremoto, começa a ter guerra, começa a ter fome, começa a ter epidemia. O que o crente fala? É o fim, vai acabar o mundo. O que o texto fala? Não é o fim. A gente faz exatamente o oposto daquilo que Jesus disse para fazer. Não vos assusteis. Quando vocês ouvirem essas coisas, quando vocês observarem essas coisas, entendam, isto não é o fim. O que a gente faz? A gente vê isso, a gente vê uma pandemia de coronavírus, a gente vê um tsunami, a gente vê uma guerra. O que nós fazemos? Isso é o fim, o mundo vai acabar. Jesus fala, não, não vai. Isto não é o fim, não é o fim. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Um outro fato muito comum, a gente está no princípio de dores. Realmente é verdade, mas a gente está no princípio de dores há 2000 anos.
Não é porque teve uma epidemia agora que a gente entrou no princípio de dores. Nós estamos no princípio de dores, ou das dores, há 2000 anos. Só que existe uma coisa bem interessante nos versículos 5 ao 8, aqui de Mateus. E agora os dispensacionalistas vão ficar bravos comigo, eu não quero que, se tem algum aqui, que vocês saiam da live, por favor, não façam isso, me escutem, né? Mas lá em Apocalipse capítulo 6, os selos, os 4 cavaleiros, né? Texto muito conhecido e famoso, né? Diz algo interessante. Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Esse texto aqui é um texto muito polêmico, e é um texto interpretado, ao meu ver, de maneira muito errônea pelos futuristas. Primeiro, quem é o cavalo branco? O que eles vão alegar? É o anticristo. Temos alguns problemas com essa fala. E por que eu estou lendo isso quando o assunto é Mateus 24? Já vamos entender. Né? Um cavalo branco. Primeiro erro ao identificar esse cavaleiro como anticristo. O anticristo, a maioria das pessoas entende que é um ser pessoal, uma pessoa. Eu também entendo que é uma pessoa, um ser pessoal. Porém, todo mundo vai concordar que o segundo, terceiro e quarto cavalo não são pessoas literais. Não são pessoas, são símbolos do que vai acontecer. Fome, guerra, peste, né, morte. Então, por que o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, é uma pessoa literal? Qual o sentido do primeiro cavaleiro ser uma pessoa literal? Qual o sentido disso? E os outros cavaleiros não. Não faz, é uma falha de exegese. Eu tenho o primeiro cavaleiro, é o anticristo, um ser literal. Os outros 4, os outros 3 não são cavaleiros simbólicos. Não faz nenhum sentido. Um outro erro dessa interpretação é que a cor desse animal, né? Embora a besta se pareça com um cordeiro, ela não é um cordeiro. Esse cavalo é um cavalo branco. Ele não se parece com um cavalo branco. Ele não se parece com um cavaleiro branco. Ele é um cavaleiro branco. Não entendo que seja Jesus, porque o próprio Jesus abre os selos, né? E Jesus é uma pessoa literal. A história da igreja, a maioria dos teólogos, e eu entendo que eles estão certos nisso, vai dizer que é a pregação do evangelho, né? É um cavaleiro sentado sobre um cavalo branco e foi lhe dada uma coroa, algo real, o evangelho do reino, e ele saiu vitorioso para vencer. Então, o anticristo ele perde, este cavaleiro ele ganha. O evangelho ganhará e este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então, o primeiro cavaleiro é quem? É a pregação do evangelho, que foi lhe dado um arco para botar as festas do evangelho, para que todas as pessoas possam escutar o evangelho chega aos confins da terra. Agora, note que o segundo, terceiro e quarto cavaleiro são guerra, fome, pestilência, morte, né? O segundo cavaleiro aqui, o segundo animal, é a guerra, ele tira a paz da terra, os homens se matam, ele tem uma grande espada, a Câmara dos Teólogos vai dizer que é para perseguir os cristãos, né? E eu concordo com isso, porque o verso 9 de Apocalipse 6 fala daqueles que morreram, estão debaixo do altar de Deus, né? O outro cavaleiro, o terceiro cavaleiro, é a fome, não por falta de comida, mas pela carestia de alimento. Um salário de um dia dá para comprar um punhado de trigo. E o outro cavaleiro é a morte. E aqui que a gente tem em Mateus 24, temos exatamente em Mateus 24, temos guerras, rumores de guerras, temos fomes, pestes, terremotos, que vai gerar morte, né? Então nós observamos que a linguagem apocalíptica, do Apocalipse capítulo 6, caiu aqui, né? A linguagem apocalíptica de Apocalipse 6
ela está cabalmente colocada em Mateus 24. Só que ela está descrita numa linguagem figurada. Então, o que nós temos aqui? Apocalipse 6 é a descrição da era cristã. O princípio de dores, onde, apesar da pregação do evangelho, apesar de um cavalo vitorioso que vencerá, haverá também neste período guerras, fomes, epidemias, pestes, terremotos e morte, que é o que tem ocorrido. Então, a pergunta, o mundo vai acabar amanhã? Não. Estamos no princípio das dores? Sim. Porque veio o coronavírus? Não. Estamos no princípio de dores há quanto tempo? Há 2000 anos. Os cavaleiros já vão ser soltos, os cavaleiros do Apocalipse? Não. Eles já foram soltos. Né? O primeiro cavaleiro é uma bênção. Ele é a pregação do evangelho. O que segue a era cristã, sim, é um período de tribulação, período de guerras, rumores de guerras. E quando Jesus vai falar guerra, rumor de guerra, lembre-se que havia na época a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Roma não deixava seus povos dominar. A guerra é ruim para os negócios. Era ruim para os negócios. Então, quando Jesus fala de guerra, ele está prevendo algo que aconteceria. E, de fato, com a queda do Império Romano, não para a guerra. Por que isso é importante? Porque Jesus preveu algo que aconteceria. Quando? Perto de Jesus voltar, lá as portas da... Não, em toda a era cristã. Em toda a era cristã nós vemos guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e por aí vai, perseguições, que é exatamente a figura apontada pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então o que nós temos? Do verso 5 ao 8 nós temos os dias de hoje. O princípio de dores. Desde do início da era cristã até hoje estamos vivendo o princípio de dores. As dores de parto da mulher grávida que um dia dará à luz. E o que Jesus fala? Mas isto não é o fim. O verso 6. Então, a gente tem que parar de ver uma catástrofe e falar, é o fim. Não, Jesus fala, não é o fim. É necessário, é preciso, isso irá acontecer. Isso vai acontecer. Né? Mas todas essas coisas são o princípio, não o final, o princípio de dores. Esse princípio dura já há 2000 anos. Porém, o texto de Mateus 24, ele também vai falar de outro evento, que é a destruição da cidade de Jerusalém. Lembra? Um erro é colocar todo Mateus 24 no passado. Outro erro é colocar todo no futuro. Mateus 24 fala da destruição de Jerusalém. O versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que isso aqui é uma clara referência à destruição de Jerusalém? Porque lá em Lucas, capítulo 21, vai demonstrar isso. Não tem nada a ver com o discurso anticristo que vai fazer um pacto com Israel e vai quebrar o pacto. Não tem a ver com isso não. Né? Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas. O que o autor do Evangelho de Lucas está dizendo? Que aquilo que falou do profeta Daniel é o cerco a Jerusalém e a destruição de Jerusalém. Os dias de vingança, porque os judeus rejeitaram a Jesus. Então Deus destrói a cidade, utilizando o exército romano como instrumento de destruição. De novo, Mateus 24 não é tudo para o passado e nem é tudo para o futuro. É uma mistura de coisas. Jesus fala de 2 temas. A destruição do templo e o fim do mundo. E a vinda dele. Né? E o texto aqui é muito claro. Quando vocês virem Jerusalém cercada. O que ocorreu no ano 66? Tito cerca Jerusalém. Os cristãos veem isso. Lembram-se das palavras de Jesus e fogem. Fogem. Muitos cristãos fogem de Jerusalém e não são mortos. Os judeus ficavam na cidade. Ficaram. A cidade foi cercada. Não entrou mais alimento. Começou a ter fome. O que ocorreu então? As grávidas, elas
comeram seus fetos. As mães de filhos pequenos, elas comeram suas crianças. Isso ocorreu, isso é documentado, Flávio José documenta isso. Por isso que o texto fala aí das grávidas e das que amamentam, não é porque a mulher está grávida, virá um arrebatamento secreto e o bebê vai sair da barriga dela voando para o céu. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver pelo fato de que as crianças são as primeiras a morrer e como não há comida, elas serão comidas pelos seus pais, os seus vizinhos. Né? Foi o que ocorreu em Jerusalém, dias terríveis. Né? E Jesus fala para orar para que essa fuga da cidade não ocorra no inverno. Por quê? Porque é muito frio e é difícil fugir no inverno. E nem no sábado. Por quê? Não porque o sábado é sagrado, mas porque os romanos, vendo uma movimentação grande no sábado, saberiam que os judeus estariam fugindo. Então a gente observa que o verso 15 ao 20 é uma referência à destruição de Jerusalém. Verso 5 ao 8, uma referência aos dias de hoje, documentado por Apocalipse capítulo 6, já está ocorrendo há muito tempo. Né? Porém, há um período aqui que ainda não chegou. Lembra, a gente está no princípio de dores. Porém, há um período que a Bíblia vai chamar de grande tribulação. Diz o verso 9. O princípio de dores termina no verso 8. Verso 9. Então, hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Mais um motivo aqui de não tratar só dos judeus. Nações, não uma única nação odiaria a gente. Todas as nações do mundo odiariam a gente por causa do meu nome. Neste tempo, que tempo é esse tempo de tribulação? Muitos serão escandalizados e traiçoeirão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Embora já exista, o nível de mentira religiosa será muito maior. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor a quem? A Deus. O amor ao Evangelho, o amor ao próximo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O fim não vem com terremoto, o fim não vem com epidemia, o fim não vem com fome, o fim não vem com guerra. O fim vem com a pregação do Evangelho do Reino. Então temos um outro período aqui. Primeiro período, cronologicamente falando, do verso 15 ao 20, a destruição de Jerusalém. Segundo período, as dores de parto, que é desde a vinda de Cristo até os dias de hoje. Haverá um terceiro período, subsequente a este, que é a grande tribulação, onde o povo do Senhor será perseguido, será morto e será odiado. Ainda não estamos nesse período. Embora muitos nos odeiem, embora muitos nos detestem, ainda não há uma perseguição generalizada e física contra a igreja do Senhor. Isso não ocorre ainda. Isso não ocorre. Né? Então a gente tem esse terceiro período. A pergunta da live. O mundo vai acabar amanhã? Não, ainda não. A gente está no princípio de dores. Ainda não. Né? Eu sei quando o princípio de dores vai terminar? Não sei. Mas eu sei que ainda tem coisa para acontecer. E temos então, finalmente, o fim do mundo. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como houve desde o princípio do mundo até agora, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias, os dias de tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito. O que ele está dizendo? Olha, não creem. Jesus não será um homem que aparecerá por aí, mesmo que faça milagres, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que o anticristo faria prodígios e sinais. Como é que eu sei que ele não é Jesus? Porque Jesus fala, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será algo glorioso, algo maravilhoso. Né? Então, a gente não será enganado por pessoas, por mais milagres que façam, que vão dizer que é Jesus. Então, haverá um período chamado tribulação, um período muito ruim, onde o povo de Deus será perseguido. Talvez você me pergunta, mas eu não estou vendo o arrebatamento aqui. É porque o texto aqui não chegou no arrebatamento. A gente não pode colocar a nossa teologia no texto. O texto aqui ele é bem linear. Né? Destruição de Jerusalém, princípio de dores, tribulação sobre o povo de Deus, vinda de Jesus. É a sequência de Mateus capítulo 24. Né? E já respondendo você, mas a igreja vai passar por tudo isso? Verso 22 vai dizer, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos? É o povo do Senhor,
a igreja, serão abreviados aqueles dias. Mas Jesus vem antes ou depois desse período de tribulação? Aí chegamos no final de tudo, o verso 29. Depois da aflição daqueles dias. Jesus vem quando? Logo depois da aflição daqueles dias. O sol escurecerá e a luz não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abaladas. Então, quando? Depois da aflição daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora o arrebatamento. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 17, vai dizer que com a voz do arcanjo, o soar da trombeta, nós seremos arrebatados. Então o arrebatamento está aqui no versículo 31, após a tribulação daqueles dias. Então, qual é o quadro que temos? O quadro bíblico. Esqueçamos dos nossos sentimentos, esqueçamos das nossas experiências, do pânico, da histeria, de tudo isso que estamos vendo. O mundo vai acabar amanhã, esqueçamos disso. O que o texto diz? O texto fala que isso não é o fim, que isso está longe de ser o fim. Já houve a gripe espanhola, que matou muito mais gente, já houve a peste negra, e pode ser que haja futuramente outros eventos desses. Mas o fato que eu quero destacar, porque a escatologia não é para deixar a gente curioso. Escatologia é para nos motivar à missão. O verso 14 vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. O tempo do fim não chegou, Jesus fala ali no verso 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. Crente, não fica assustado. Não vos assustem. Não se assustem. Não fiquem com medo. Porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, ao contrário. O evangelho será pregado em todo mundo, então é o fim. Guerra, rumor de guerra, não é o fim. O que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho. Anunciar o evangelho, mas não de forma assustada. Não é isso. Não fazemos isso. Claro, a pandemia, catástrofes, tragédias mostram como nós somos falhos, fracos, mostram como nós somos frágeis, perecer rapidamente. Mostra isso. Mostra. Porém, a gente tem que observar algumas coisas, né? Nós temos que observar algumas coisas. Esses dias devem nos motivar a pregar o evangelho. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo, deixa eu achar aqui o versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante, falando da vinda de Jesus, diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. O mundo vai acabar um dia. Mas havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencerem em santo trato e piedade? Isto é, já que o mundo vai acabar, Jesus voltará, como é que eu tenho que ser? Santo, piedoso, aguardando e apressando para o dia de Deus. Não mas Jesus, alguns falam, o texto não diz isso, fala, eu me apressei, eu me preparar melhor, pregando o evangelho. Nós estamos no momento de princípio de dores que já dura 12 mil anos. 12 mil anos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já foram abertos há muito tempo. Né? Dura 12 mil anos. E nesse período é o período de testemunho da igreja. Não sabemos quando esse período vai acabar, mas o próximo período, aí sim, será um período terrível para nós. É um período de aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Então, se a gente já está em pânico, os crentes, pelo princípio de dores, imagina o que vai acontecer quando de fato, né, começar a nos entregar para ser atormentado e matar a vusão e nós seremos odiados de todas as nações. Imagina o que vai acontecer nesse período. A irmã Marina e a Diana estão, oi para vocês também, Deus abençoe vocês. Então, o que vai acontecer nesse período? Então, a gente tem que se preparar. A quê? A pregar o evangelho. Né? Então, recapitulando, a gente já está indo pro fim, né? Mas depois você pode fazer algumas perguntas. Mateus 24, ele não fala só do futuro, ele não fala só do passado, ele responde duas perguntas. Primeira pergunta, quando é que o templo será destruído? Jesus responde, quando vocês virem o exército romano cercando Jerusalém, sabeis que ele vai ser destruído. Segunda pergunta, quando o Senhor vem? Jesus não diz. Aqui, ele fala que haveria sinais, haveria primeiro um período de princípio de dores,
que já dura 2.000 anos. Depois haveria um período de perseguição, e ele não especificou quanto tempo, só disse que seria abreviado. E então ele viria. Né? Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Ninguém sabe aquele dia, aquela hora. Então o que nós temos aqui em Mateus 24? Esse cronograma. Como eu disse, aquela pergunta, tá, mas Jesus vem antes ou depois dessa tribulação? Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias. O texto é muito claro e muito linear. Né? E muito linear. Então, meus amados irmãos, não se assustem. Não se assustem. O coronavírus não tirou a história das mãos de Deus. Deus continua governando a história. E qualquer outra coisa que vir após isso, ainda é princípio de dores. E mesmo quando vir a tribulação, ainda assim o Senhor governa. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai desferir o último golpe no anticristo com o sopro de sua boca. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complicadas, o Senhor Jesus ainda governa. E Ele vai continuar governando, né, por toda a eternidade. Então essa foi a análise de Mateus 24. Não devemos fazer escatologia de jornal. Não devemos ficar afirmando coisas que a Bíblia não diz. Né? O mundo não vai acabar amanhã. Você ainda vai ter conta para pagar. Felizmente ou infelizmente, você vai ter conta para pagar ainda. Né? A Valdirene, a Nena e o Serginho estão aí. Deus abençoe vocês. Né? Você ainda vai ter conta para pagar. Então não fique alarmando as pessoas. Faça o que Jesus disse. Não vos assustei. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse tempo que a gente passou junto? Né? Se não tiver pergunta, ou eu fui muito bem explicando, ou eu fui muito mal e ninguém entendeu nada. Então sempre é uma das duas coisas. Né? Alguma dúvida sobre Mateus 24? Nenhuma? Nenhuma dúvida? Não? Ninguém vai falar nada? Então eu devo ter ido muito bem, eu devo ter ido muito mal explicando Mateus 24. Mas basicamente é isso, né? A análise de Mateus 24, que a gente passou os últimos, acho que 50 minutos aqui. Agradeço a todos, né? Agradeço a todos. Tem gente perguntando pelo WhatsApp, mas pelo WhatsApp eu não vou responder agora, né? E Deus possa abençoar a todos. E eu termino aqui com o que Jesus falou, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é tempo de ficar assustado, é tempo de pregar o evangelho, trazer esperança às pessoas que estão em pânico, né? É muito engraçado, para não dizer triste, que os cristãos que são os portadores da esperança estejam em pânico com o que está acontecendo. Não fique em pânico, não fique em pânico, não fique desesperado, né? O Senhor está governando todas as coisas e o evangelho vai chegar ao fim, né? O evangelho já está sendo, a minha esposa perguntou, e para minha esposa eu tenho que responder bem, né? Senão eu apanho. A palavra nações aqui é etnos, do grego, né? Não é uma nação como nós entendemos, um país, um estado, mas cada povo, né? Oi, irmã Marina, Deus abençoe. Cada povo tem que ouvir o evangelho do Senhor em sua língua. Deus prometeu salvar a gente de todo povo, tribo, língua e nação. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Então, cada povo tem que ouvir o evangelho para testemunho, né? Quando todos os povos ouvirem o evangelho para testemunho, e segundo os estudiosos de missão, ainda falta aproximadamente 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, né? Mas quando cada nação escutar o evangelho, então o Senhor virá. Não quer dizer que Ele virá no segundo exato que isso acontecer. Quer dizer o seguinte, ó, já se cumprir o último sinal, o Senhor pode voltar a qualquer momento. É isso que quer dizer, não quer dizer, o povo ouviu o evangelho, Jesus voltou, puf. Não, não quer dizer isso, né? Com a pergunta aqui, e qual o tempo de isso, Rui, esse período aí, o que você disse sobre tribulação ou não tribulação? Bem, o princípio das dores, como eu tinha dito no início do sermão, ele se estende desde a primeira vinda de Cristo até agora. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles já estão soltos, já estão por aí, né? Há muito tempo. Morte, peste, guerra, fome, há muito tempo, né? São símbolos, não são cavaleiros literais, né? Não são cavaleiros literais. Agora,
A tribulação, que Jesus fala futura, que ocorreria, que foi tipificada em menor grau pela destruição de Jerusalém, Jesus fala que é um tempo, ele não especifica quando, então essa ideia de 7 anos é uma bobagem, né? Jesus só fala que ela seria abreviada. Então a gente não pode fazer mais do que isso, dizer que é um período abreviado de tempo. Tem arrebatamento secreto? Não. Não tem. O texto fala aqui que ele vai enviar os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos do céu, de uma extremidade à outra do céu. Isso não me parece secreto, né? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso não me parece. Então, a ideia popular no meio evangélico. A minha irmã está assistindo. Beijo, mana. Né? A ideia popular no meio evangélico, que o arrebatamento é invisível, a Bíblia não demonstra. Como eu disse quando estava expondo o texto, né? Por que não apareceu o arrebatamento ainda aqui, o arrebatamento secreto? Porque não tem. Porque simplesmente não tem. Então, o arrebatamento secreto é uma viagem inventada em 1830. Né? A história da igreja nunca acreditou nisso. Margaret MacDowell, né, John Darby e outras pessoas começaram a pregoar um arrebatamento secreto. Antes disso, você não tem referência. Você tem referência a muitas outras coisas, mas não, de fato, um arrebatamento secreto. Se tiver algum teólogo muito obscuro que ninguém nunca ouviu falar na vida. Né? Mais alguma pergunta, irmãos? Mais perguntas? Sobre o texto de Mateus 24, sobre o fim do mundo. Lembrando, o mundo não vai acabar amanhã. Você vai ter conta para pagar ainda. Não amanhã, que amanhã é domingo, né? Mas nas próximas semanas, se você ainda tiver emprego, né? Nenhuma outra pergunta? Se não temos mais perguntas, dá um minutinho para ver se alguém pensa em uma pergunta de Mateus 24. E nós, então, se não houver perguntas, né, nós encerraremos com uma oração. Mas ainda tem um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta. Tivemos aqui algumas pessoas, eu agradeço a todas as pessoas que apareceram, né? Muito obrigado a todos que estiveram conosco, espero que tenha ajudado. Lembrando, escatologia não é para aguçar a sua curiosidade, é para te preparar e te motivar a viver a fé em Jesus Cristo, né? Sabendo que mais coisas virão e você tem que continuar firme. Aquele que persevera até o fim será salvo, né? Sim, a gente se aproxima do tempo do fim todos os dias. Está mais perto de Jesus voltar do que estava 2000 anos atrás. Mas eu não posso dizer quanto tempo isso ainda vai durar. Mas eu sei que a cada dia que passa, o Senhor está mais próximo de mim. Agora, eu não posso ser alarmista e dizer que será na minha geração, né? Porque eu não tenho a capacidade de dizer isso. Mas eu posso dizer que a gente está no princípio de dores. Isso sim. Isso eu tenho capacidade de dizer. Mas estamos há muito tempo, né? E esse é o período de pregação do Evangelho e o Evangelho vai triunfar. Mais perguntas? Eu quero recomendar esse livro aqui. A Igreja e as Últimas Coisas, do Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? Ele é o maior expositor do século XX, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, ele é o maior expositor do século XX. E é um livro muito bom, quando ele vai tratar de escatologia, vai tirar muitos mitos que existem na igreja evangélica. Então não acreditem em tudo que você vê e não faça escatologia de jornal. Escatologia é ruim. Você não pode ver o Jornal Nacional, pegar a Bíblia, é isso daqui. Não é assim que você analisa um texto. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Então, essa mensagem de Mateus 24 que a gente acabou de compartilhar, né, os 31 versículos, já é a mensagem para o domingo da igreja, né? Vou botar lá no grupo de WhatsApp da igreja, né? Tem alguma ideia sobre a questão de milênio, se é literal ou se é simbólica? O Serginho gosta de me colocar em confusão, né? Tudo bem, né? Como eu tenho uma admiração enorme pelo Serginho, e como eu conheci a minha esposa na comunidade dele do Orkut, eu vou responder essa pergunta, tá? Pra quem não sabe, o Serginho ele tinha uma comunidade no Orkut, e eu conheci a minha esposa na comunidade dele. Então, se eu sou casado e tenho filhos, eu também tenho que agradecer ao Serginho, né? E então terei uma gratidão eterna a ele, né? Ele pergunta se o milênio é simbólico ou é literal. Vamos lá então, né? Vamos deixar que o Novo Testamento responda isso. Lá em 2 Pedro, e agora talvez gente vá sair da live porque eu vou falar isso, né?
2 Pedro, capítulo 3, tem algo interessante, né? Aqui vai falar da vinda de Cristo. Mas os céus e a terra que agora existem, 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardarão para o fogo até o dia do juízo e de perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há de se queimar. Aqui fala que Jesus vai vir, os céus e a terra vão passar, né? Os céus e a terra vão passar. Como é que você coloca 1000 anos aqui se o mundo vai ser destruído, ou vai acabar, né? E aqui vai dizer, o verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Nós não aguardamos o milênio, porque não tem como encaixar ele aqui. Jesus vem, o céu e a terra passa, e o que acontece? Novos céus e nova terra, né? Mas o Apocalipse está do milênio, fala capítulo 20, no milênio. Tá. Jesus vem no 19 e no 20 é o milênio. Mas Jesus Cristo, se você pegar Apocalipse, ele é anacrônico, ele não é linear, né? Jesus Cristo, ele nasce no capítulo 12, mas o mundo acaba no capítulo 11, né? Tia Rita, oi tia Rita, né? Acaba no capítulo 11, já vou responder a pergunta da Elianai, né? O mundo acaba no capítulo 11, Jesus nasce no 12, o mundo acaba no 16, o mundo acaba no 19, então não é porque um está no 19, a vinda dele no 20 milênio que tem um milênio. Outra coisa, a besta que emerge do mar não é uma besta. A mulher, em Apocalipse 12, que está sobre a lua com 12 estrelas na cabeça, não tem uma mulher na lua com 12 estrelas na cabeça, né? A corrente que prende Satanás não é uma corrente de verdade, é um símbolo, Então creio eu que o Apocalipse, né, não vai descrever um período literal de 1000 anos, onde o Senhor reinará sobre a terra. Ele mesmo fala que o reino dele não é deste mundo. Entendo eu que o milênio é um período simbólico do reinado de Cristo na igreja. Período esse que já se estende desde a época que Jesus Cristo veio. Ele falou que quando ele viesse, ele amarraria o valente e roubaria os bens. Apocalipse 12 vai falar disso. Né? E vai falar também que seria o príncipe desse mundo. Então, embora boa parte dos meus amigos sejam milenistas, eu entendo que não tem como você encaixar o pré-milenismo no texto do Novo Testamento. Jesus vem e Pedro fala que o mundo é enrolado como fogo e acabou. Novo céu e nova terra. A igreja em Cristo verá a tribulação? É como eu disse na exposição de Mateus 24. Né? Ali fala no verso 22 de Mateus 24, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se você colocar aqui, escolhidos, né? Escolhidos é o povo de Deus, né? Fomos eleitos em Cristo, né? Fomos eleitos para a salvação, né? Muito texto vai dizer isso. Então, os escolhidos estão aqui sofrendo. E a volta de Jesus só se dá no verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias. E no verso 31 se dá o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Então, o que temos aqui? Né? Anjo, trombeta, aos quais ajuntarão seus escolhidos. Ajuntamento de escolhido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17. A voz do arcanjo, ao som de trombeta. O texto está dizendo isso. Então, sim, a igreja verá e vai passar. O anticristo não seria anticristo se a igreja não tivesse. A igreja é o corpo de... A ideia de um arrebatamento secreto, ela surge em 1830. Né? Ela surge nessa época. Até então, se você pegar todos os reformadores, todos os pais da igreja, eles eram unânimes. Do século II até o século XIX. A igreja vai sofrer. Se você tinha diferença sobre o milênio, né, a milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, mas não sobre a tribulação. Não se tinha nenhuma divergência na história da igreja sobre a interpretação que a igreja passaria por esse período. Um pensamento ao contrário é novo na igreja. Então, o pré-tribulacionismo ele é algo muito novo. Né? E como eu não acredito que alguém descobriu a pólvora, eu prefiro ficar com aquilo que é mais linear na Bíblia, mais claro,
e com a interpretação histórica da igreja. Né? Mas agradeço a sua pergunta, minha irmã. Né? Mais perguntas? Mateus 24? Não? No? Eu não consigo ver quem entra aqui porque se eu mexer no celular ele cai. Né? Então só se você der um ok, um oi, aí eu vejo quem tá. Né? Nenhuma outra pergunta? Não? Mais alguma pergunta? Já perguntaram sobre a tribulação, perguntaram sobre o milênio, perguntaram sobre quando será o tempo do fim, em que período nós estamos. Foram respondidas, né? No. Então, meus amados irmãos, vou dar mais alguns segundos, caso alguém queira fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Né? Eu agradeço. O William está ali. Deus abençoe, meu irmão, para a gente encerrar. Obrigado a todos que viram, né? Tiveram a paciência. Eu sei que é um texto longo, de 31 versículos, Mateus 24, mas a gente tem que priorizar a palavra de Deus, né? Boa pergunta. Quem escolhe o que é literal ou o que não é? Né? Vamos lá, essa pergunta é ótima. É o tipo de livro ao qual é visto. Por exemplo, os evangelhos, eles são um tipo de escrita literal. Assim como Pedro, 2 Pedro, que fala que quando Jesus vir, acabou o mundo, novo céu e nova terra. Apocalipse, sinceramente, é um texto simbólico. A menos que nós creamos que Jesus Cristo venha como um megazord, né, com um pé de latão reluzente, né, que tem uma espada na boca, ele trabalha num circo, né, ou que nós creiamos que existe uma mulher na lua, com 12 estrelas na cabeça, que vai cair estrela na terra, como fala Apocalipse 16, que realmente existe um dragão, que existe uma besta que vai sair do mar. Se a gente achar que isso é literal, beleza, aí pode-se interpretar Apocalipse 20 de maneira literal. Se tem uma corrente mesmo que vai prender a Satanás, uma corrente, um cadeado literal, um lugar literal. Se você entender que você pode interpretar isso de maneira literal, né, tudo bem. Agora você vai ter que ser coerente com o livro inteiro. Você vai ter que ser coerente que Deus não tem um único Espírito Santo, tem 7 Espíritos que saem pelo mundo. Você vai ter que acreditar realmente que tem um animal, um ser com 4 caras no céu. Você vai ter que acreditar que a besta é um animal chifrudo que sai do mar, né? Aí fica complicado agora. Por isso que eu falo, o que vai definir que é literal ou não? O tipo de literatura que você está lendo. Né? Se eu estou lendo os evangelhos, é um tipo de literatura bem literal, a menos quando o contexto indica que não. Né? A menos quando o contexto indica que não. Jesus fala, ó, vai ter um lugar chamado inferno, as pessoas vão sofrer. Tá onde? Tá? Ok. Né? Legal. Né? Agora tá lá Apocalipse que a lua se tornou em sangue, ou mesmo aqui a lua se tornou em sangue. A lua não se torna em sangue. Não tem sangue na lua. Não tem sangue na lua. É um tipo de linguagem metafórica. As estrelas cairão. Se uma estrela cair na Terra, o mundo acaba. Não precisa acontecer nada, nem precisa cair. Só chegar perto, a gravidade explode o planeta. Destrói, desintegra a gente. É uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Agora, o que a gente tem de literal? A gente tem literal aqui em 2 Pedro, uma cronologia muito certa. Aqui, 2 Pedro capítulo 3. É uma carta à igreja, né? E esta carta, ela tem uma possibilidade de ser literal muito maior do que Apocalipse, né? Serginho é milenista, não lembrava que você era milenista, Serginho. Mas continuamos, né? Jesus fala o seguinte, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Pedro fala o seguinte, 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Aqui fala que quando Jesus vir, isso vai acabar, o mundo vai acabar. Né? O mundo vai se queimar. Aí verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Onde é que você encaixa um milênio literal aqui? Aí fala que o mundo acaba. O milênio, pré-milenista, é neste mundo, em Jerusalém. Mas Jerusalém vai se queimar como fogo. Né? O verso 7 fala que, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Eles se guardam para a perdição dos homens ímpios. Né? E aqui fala que a gente aguarda não um milênio, mas novos céus e nova terra.
A expectativa de um milênio literal é uma expectativa judaica que Jesus rejeitou. O meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que fala sobre a ressurreição, né? Aí vamos interpretar literalmente esses textos, né? Culpa do Serginho isso, falando de milênio. Não queria falar sobre... beleza, mana, a Valéria tá assistindo, vou fazer a medida do possível. Culpa do Serginho essa polêmica que me botou nessa enrascada de milênio, que não tem nada a ver com Mateus 24, mas vamos lá. Né? 1 Coríntios capítulo 15, né? O versículo 23 em diante, falando da ressurreição. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias da ressurreição. Primeiro Cristo ressuscita, depois os que são de Cristo, aonde? Na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Cristo quando? Na sua vinda. E depois o que acontece? Virá o fim. Depois que ele vir nos ressuscitar, virá o fim, ele vai entregar então nós ao Pai. Ele vai entregar nós ao Pai. Um outro adendo. Segundo os pré-milenistas, no milênio haverá morte. Porém, aqui fala que o último inimigo a ser vencido, verso 26, é a morte. É a morte. Então, depois da vinda de Cristo, se houver ainda morte, a morte não foi vencida. A morte não foi vencida. Tanto é que no versículo 52 de 1 Coríntios, e aqui tem que se interpretar literalmente, e qual é o erro dos pré-milenistas? Ele interpreta Apocalipse literalmente e não interpreta as epístolas literalmente. Era para ser o contrário, Apocalipse é simbólico, as epístolas são mais possíveis de ser interpretadas literalmente. Né? Apocalipse, 1 Coríntios 15, verso 52. Né? Num momento, o arrebatamento aqui, num átomo, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, esse corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, o que ele está dizendo? Que na última trombeta, no arrebatamento, na vinda de Jesus Cristo, né, a morte vai desaparecer. Se você acreditar que Jesus vem, arrebatou a igreja, tem mais de 7 anos, sei lá quantos anos, as pessoas ainda morrem. Aí Jesus vem e instaura o milênio. E nesse mil anos as pessoas ainda morrem, você está dizendo o seguinte, que a última trombeta não acabou com a morte, que a morte ainda existe, mesmo depois de o texto dizer que ela foi aniquilada. Então, quem não interpreta literalmente não é os amilenistas. Quem não interpreta literalmente são os pré-milenistas, que interpretam literalmente um texto simbólico, que é Apocalipse 20, e interpretam ou ignoram, interpretam simbolicamente ou ignoram textos claros do Novo Testamento. É isso que nós temos. De novo, se você quiser interpretar Apocalipse 20 de maneira literal, os 1000 anos, você vai ter que interpretar a besta que sai do mar de maneira literal, a mulher na lua de maneira literal, as estrelas caindo de maneira literal, né? Você vai ter que interpretar uma mulher de vermelho montada na besta de maneira literal. Não dá para você escolher em Apocalipse, isso é literal, isso não é literal. Ou é literal ou não é literal. E Apocalipse é um livro apocalíptico, simbólico. Você vai ter que interpretar literalmente que Jesus Cristo é um Megazord, é o Dailion, né? Com pés de latão reluzente, com um monte de coisa, com uma espada saindo da boca. Não dá. Não dá. Então, por isso, respondendo a pergunta do irmão William, o que é literal, o que não? Quem decide? O texto decide. O tipo de texto. Que tipo de literatura é que eu estou lendo? Eu estou lendo uma literatura apocalíptica, simbólica, né? Ou um poema, por exemplo, Cantares fala que os seios da mulher são cachos de uva. Os seios não são cachos de uva. Não são. Mas ele está usando uma linguagem poética. Então, o que vai definir o que é literal ou não? O tipo de texto que você está lendo, né? Quando o poeta fala, eu te daria a lua, ele não está dizendo que vai te dar a lua. Ele está dizendo o seguinte, que eu te daria o que eu pudesse, né? Quando você vai ler literatura comum, vai ler O Senhor dos Anéis é mais literal, o Silmarillion já é um livro mais difícil, né? Então isso é muito comum. O que a gente não pode é cair no erro de ignorar o Novo Testamento para tentar encaixar a teologia literalista no Apocalipse capítulo 20, que não daria. E lendo literalmente Apocalipse 20, você vai ver que as almas são ressuscitadas, não os corpos. A palavra arrebatamento não existe, existe a palavra arrebatado. Arrebatamento é uma palavra, harpaxo, se não me engano,
A palavra aparece lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Mas ela não... A palavra arrebatamento não existe, né? Mas ela refere-se aos cristãos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu ver aqui, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, arrebatamento, a palavra arrebatamento não tem, porque também não é nenhum problema. Não tem a palavra EBD na Bíblia, a gente tem EBD. Não tem a palavra trindade, a gente tem a trindade, né? Pastor Wellington, Deus abençoe. Sei que vai ser muito competente ao falar, né? Sei que vai ser muito competente ao falar. Que Deus abençoe o senhor amanhã. Então, embora a palavra não esteja na Bíblia, o conceito está na Bíblia. Mas como eu disse, Mateus 24 diz que nós seremos arrebatados após a tribulação daqueles dias, né? Quando ele vai enviar os seus anjos. Né? E respondi milênio porque o Serginho me colocou em maus lençóis aqui para responder sobre o milênio. E eu respondi, né? Eu já disse, irmão, não existe regras de literalidade. Regras de literalidade. O que é literal ou não. O que é literal? O tipo de livro você está lendo. O Evangelho é um livro biográfico. É muito mais provável que você esteja lendo coisas literais. Quando você vai ler um livro altamente simbólico, como o Apocalipse, você não tem que ter todo cuidado para não achar que aquilo é literal. Senão Jesus Cristo realmente é um megazord. É dessa maneira que você vai ver, usando bom senso. Né? Não é, isso aqui eu quero literal, isso aqui eu não quero. Não é isso. Que tipo de livro eu estou lendo? Eu estou lendo um salmo? Eu estou lendo uma biografia? Eu estou lendo um livro histórico como o livro de Atos? É dessa maneira. Né? É dessa maneira. Né? Se nós vamos passar pela tribulação, e eu já respondi muito disso, mas vamos lá. A igreja, sim, vai passar pela tribulação no texto, né? Versículo 29 de Mateus 24 ao versículo 31 demonstra isso. E a Leia, minha esposa, me pergunta o sinal do 66, né? Se a gente vai ser obrigado a... Apocalipse 13, vamos lá. Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. Na época do Império, quem não tivesse a marca do imperador não podia comprar ou vender. Né? Você, para ter essa marca, você tinha que receber o imperador como senhor, né? Como Quírios, e os cristãos se recusavam. Disse, se você interpretar Apocalipse literalmente, você vai ter que admitir que no verso 11, subiu da terra uma besta que tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro e falava como dragão. Aí fica muito complicado você interpretar assim. Então, onde é que a Bíblia fala de número na testa, de coisa na testa, essas coisas? Né? O verso 17 falaria, porque ninguém que possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Sinal é uma marca que você pertence. O sinal do crente da besta. Segundo a história da igreja, a besta, né, o Império Romano, o Anticristo, aqui no caso seria César Nero, que o seu nome daria 666, aquele que se colocasse à disposição de servir o imperador. No futuro, quando o Anticristo chegar, aquele que servir o Anticristo vai se colocar à disposição de ser um servo dele. E para ter acesso ao sistema econômico e financeiro, vai ter que servir ao Anticristo. Porém, para ir para o inferno, não precisa de um chip. Nada disso. Né? Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, e ver esse negócio de sinal na testa, sinal na mão, né? Deuteronômio 6, né? Deuteronômio 6, só um adendo. Se você renegar Jesus, você não precisa colocar nada na mão ou na testa, tá? Não faça isso. Deuteronômio capítulo 6 vai dizer o seguinte, né? Versículo 4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras, hoje que te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarão assentado à tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Na mão direita, né? Vamos falar que é a mão direita, porque aqui não fala qual mão é, mas na mão.
e terão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui fala que o servo do Senhor tem a lei do Senhor na mão e na testa, tem as obras do Senhor e a mente do Senhor. A marca da besta, a besta é uma zombaria de Cristo, ele é o que Cristo é o contrário. O que é a marca da besta? Né? É a mente do mundo e as obras do mundo, porque a marca do cristão é a mente do Senhor e as obras do Senhor. A lei na testa, ele pensa a lei, e na mão ele cumpre a lei. A mesma coisa é o Evangelho, nós temos o Senhor, nós temos a mente de Cristo e as obras de Cristo em nós. Então, essa interpretação que vai ter um chip que já está atrasado, porque antigamente era o código de barra, depois virou chip. E agora o Itaú é só você botar o dedo ali e já está bom, né? Então, já está atrasada a ideia do chip, já está ficando obsoleta, né? A ideia ali é as pessoas que servem a besta têm a mente da besta e as obras da besta, né? E aqueles que servem ao Senhor, em toda a Bíblia tem a mente do Senhor e as obras do Senhor. Então atarás a lei na tua mão e no teu umbral. O que os dispensacionalistas fazem? Eles pensam exatamente como o judeu. Eu vou botar a lei na testa e a lei na mão. A besta vai botar a marca na testa e a marca na mão. Não, Deus não está falando disso. Está dizendo você pensar a lei e você viver a lei. Isto é, viver os princípios do Evangelho, né? Então é disso que se trata essa obra, né, da lei. E quando se dará início do reino do anticristo na terra? Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos quando vai se dar o início do reino do anticristo na terra, né? Sim, estaremos aqui quando ele se apresentar. Sim, estaremos aqui quando ele se apresentar. Por isso que ele é anticristo. Eu vou ter que então que ler o texto de 2 Tessalonicenses, né? Lá em Mateus 24 já foi para o espaço, né? Porque vocês estão me perguntando tudo menos Mateus 24. Ok. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E vamos interpretar então literalmente 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Diz o seguinte: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Do que ele está falando? Da vinda de Jesus e do arrebatamento. Ele tinha escrito 1 Tessalonicenses e falou da vinda de Cristo. Ficou algumas dúvidas, 6 meses após ele escreve 2 Tessalonicenses. Ele fala, pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele. Ele está falando disso, o assunto aqui é esse, a reunião e a vinda de Cristo. Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto, ou fosse eminente. Está falando, olha, não fiquem perturbados, se alguém falar que o dia está perto, vai vir agora, que vai acontecer agora, não se perturbem, mesmo que alguém tenha uma profecia, alguém mande uma carta. Por quê? Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim o que? A vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele. Não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que tem que acontecer primeiro? Antes da vinda dele, da nossa reunião, vinha a apostasia. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo? Literalmente, e aqui sim é um momento de interpretar literalmente, é uma carta literal a pessoas literais de uma igreja literal. Aqui é literal. Né? O que você tem que interpretar aqui? O que ele está dizendo, né? O dia do Senhor, a nossa reunião com Ele, não se perturbem, não será assim, isso não ocorrerá, o dia do Senhor, a vinda dele, sem que primeiro venha uma apostasia e se manifeste o homem do pecado, a qual vai se colocar sobre Deus e a qual Jesus Cristo vai derrotar ele. Então sim, a gente vai ver o anticristo sim, né? Quando? Não faço a mínima ideia. Quem é? Também não sei quem é. Eu posso garantir que não sou eu. Posso garantir que não sou eu. Minha mãe tá ali. Oi, mãe. Mais perguntas? Mais perguntas? Irmã Valéria, muito obrigado pela sua pergunta. Um prazer ter você aqui, a minha esposa, o William. Obrigado pelas perguntas que foram ótimas para a gente poder estar destrinchando mais esse assunto. Pastor Serginho, muito obrigado. Marineide está ali, estou vendo no cantinho. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu encerro antes que alguém faça alguma outra pergunta cabulosa para mim. Então, a gente pode ir caminhando para o nosso final, né? Agradeço as pessoas que viram, que compartilharam. Que Deus abençoe vocês.
Lembrando que escatologia não é para a gente ficar curioso, é para a gente servir o Senhor Jesus, para a gente se motivar com a vinda dele, para a gente pregar o Evangelho e ter esperança. Que apesar de todo o caos, de toda a confusão, toda a perturbação no mundo, o Senhor reina. O Senhor já reina e continuará reinando. E um dia nós vamos estar com Ele, né? Então, gostaria de orar pelos irmãos, né? Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa proteger os irmãos. Sigam as recomendações das autoridades, é o nosso dever como crente, né? Fazer isso. Né? Mas, como fala Mateus 24, que é o tema da live, não vos assusteis. É necessário que isso tudo aconteça. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento. Abençoe cada um que participou, Deus. Que o Senhor possa ter sanado as dúvidas, Senhor. Que o Senhor possa ter... E que o Senhor Deus possa ter dado certeza, Deus, da tua vinda, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que estiveram acompanhando, Pai. Abençoa as suas igrejas, abençoa a nossa igreja, a primeira igreja batista em Governador Celso Ramos, Senhor. Que quando esse tempo todo passar, a gente possa se reencontrar, matar a saudade, trabalhar firme, Deus, nos apressando, nos preparando para a tua vinda. Sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até uma próxima live. Muito obrigado por todos. Valeu.